pouquinho, tá? Rodrigo, mano, a reunião vai continuar, né? Isso você está só aguardando a migração do pessoal para essa outra sala, né? Isso? Exatamente, Pedro. A gente está só aguardando a migração, mas a reunião continua. A tela já está aí, a gente vai dar Tem continuidade a da forma que estava. capacidade de acessos dessa sala, é? Não, não, Pedro, outro problema assim no nosso link que a gente não estava conseguindo seguir com ele. Aí tivemos que criar, mudar o aplicativo e para poder viabilizar, Ah, porque tem entendeu? algumas pessoas no grupo dos prefeitos questionando que a outra sala tinha uma limitação de 100 acessos e tinha Sim. gente tentando entrar e não estava conseguindo. Se a capacidade dessa sala for maior, e se você puder me mandar o link aqui, eu coloco lá no grupo dos prefeitos e aviso. O link a gente já disponibilizou, eu posso lhe mandar também diretamente, Tá. mas o problema não tem relação com a capacidade, não. Pelo menos a princípio eu entendi que não, mas eu vou lhe passar aqui, viu, Pedro? Tu confirma se essa sala aqui também tem uma capacidade tranquila, porque aí eu já passo para eles. Essa sala tem capacidade tranquila. Manda A aqui outra também. também, agora sim, eu acho que era uma questão do aplicativo aí, eu não sei exatamente explicar, é mais o pessoal da área técnica. Então, eu já lhe passei um link aí, se você puder repassar para os prefeitos, eu agradeço, Valeu, manda agora. tá? E a gente vai continuar a reunião, se for o caso, a gente volta um pouquinho, tá certo? Retarda um pouquinho para poder, quem não conseguiu ouvir alguma parte do que estava sendo dito, que consiga assimilar, tá certo? E, mais uma vez, gente, desculpa pelo transtorno.
Eu acho que está todo mundo aqui já fez aqui o devido registro no chat. Eu vou pedir só para colocar aqui a apresentação, eu vou retomar, ok? Vou retomar do início, não é o ponto 2 de pauta. Tá bom? Volta lá pro ponto, Gustavo. Tá gravando aqui no Zoom? Então a gente já está aqui gravando. Eu vou só aqui para evitar microfonia. Acho que agora tá ok, né? Então bota lá, Gustavo, a pauta, por favor. Eu que estou passando aqui. A pauta, só a Não, pauta. na sua apresentação. Não, eu só queria só retomar a pauta com o pessoal. Não, Que a pega. gente tá. Me mandar essa pauta, Gustavo. Tá no câmbio. Pauta que tem aqui. Vê se tu consegue apresentar. Esse link que eu te passei agora. Se tu não conseguir, Vou tentar. tem que abrir os dois. Eita, porra. É o slide 4. Vê se O problema é que consegue eu já pedi uma folha. Pera aí. E tu não Pode colocar aí, por favor, em modo apresentação, para a gente iniciar. Tá vendo? Tá dando muita microfonia ainda. Não tenho permissão. tem permissão só para colocar aí. É uma coisa que ele está pedindo. Link. Quem coloca a apresentação? Hoje tem permissão para compartilhar. Compartilhar todos têm. Não, não é compartilhar aqui, é compartilhar o arquivo dele, entendeu? É o arquivo dele. Peraí. Tô tentando abrir o Zoom aqui para poder compartilhar. A extensão da apresentação. Não, eu vou terminar aqui. É, fazer bem rapidinho. Fazer bem rapidinho. Passando aqui, quando colocar, quando todo mundo colocar, consegue ver o som. A gente vai Então, retomando aqui, né? Nós estamos aqui gravando, não é? Nós fizemos aqui uma migração, não é, de plataforma, apenas aqui para um problema aqui de rede, ok? Nós estamos aqui dando sequência, não é, a nossa 12ª, não reunião, não é, da Assembleia Extraordinária aqui da microrregião RMR Pajeú, não é? No ponto 2 aqui, nós estamos aqui na deliberação sobre o relatório de consulta pública, Plano Regional de Saneamento, termo de rescisão dos contratos de prestação de serviços e a celebração do contrato de gerenciamento, né, referente ao projeto de concessão parcial de serviços. Pode passar, por favor. Tá, agora foi para a prestação de bruto. Pode passar, por favor. Então, Marcelo, por favor, aqui me. Eu estou retomando aqui, né, a apresentação sobre a versão final, né, do plano regional. Né, nós tivemos aí, após consulta pública e pós contribuições do Comitê Técnico do Conselho Participativo, não é, contribuições, não é, que agregaram valor, não é, à versão final do plano regional. Não é, então, acho que pode passar. Isso aqui é um roteiro, não é, tanto com os capítulos do plano quanto com seus apêndices. Pode passar, por favor. Pode passar, Bruno. Então, aqui eu vou procurar ser breve, não é? Acho que a gente já tinha conversado aí sobre a motivação, não é? Os baixos indicadores, tanto de abastecimento d'água, pode passar, por favor, quanto de esgotamento sanitário de Pernambuco, não é? Tanto o seu posicionamento aí do Nordeste, mas em nível de Brasil também, né? O quanto que nós estamos distante das metas, né, estabelecidas pela Lei 14.026, não é? Pode passar, por favor.
não é? Isso se reflete em indicadores baixos, não é? Quando a gente olha na escala geral do estado, mas também quando a gente observa a escala das 12 regiões de desenvolvimento. E aí nessa lâmina a gente nota para abastecimento d'água, por favor, pode passar. Da mesma maneira, para esgotamento sanitário, né, a distância, eu diria, até maior, não é? Quando a gente olha o cenário atual, em relação aos patamares, né, as metas previstas pelo novo marco, pode passar, por favor. Né? Então, mesmo não é, com o incremento na cobertura, né? A gente está olhando aí nessa lâmina para o Nordeste e nota que houve um incremento, né? Isso também se reflete no estado de Pernambuco, mas ainda distante dos patamares, né? E esse crescimento lento, muito em função, na verdade, de investimentos, né? Que não são compatíveis, não é, com o esforço necessário para o alcance da universalização. Pode passar, por favor. Então, também para esgotamento sanitário, né, várias regiões de desenvolvimento do estado com níveis de cobertura assim, baixíssimos. Pode passar, por favor. Então, nós temos aí o nosso plano regional. Como conversamos, não é, o estado já possui diversos planos de recursos hídricos, né? É a primeira vez que o estado, na verdade, delibera sobre o plano regional, não é? Então, após, anteriormente, né, a essa avaliação aqui, que vai ser feita, né, que está sendo feita pelo colegiado microrregional, nós tivemos aí, né, a apreciação do comitê técnico, né, que apontou necessidade de fortalecimento, né, de regulação, questões assim importantes no tocante à modicidade tarifária, atenção à área rural, né, houve um incremento de área rural, apontou questões também no tocante à gestão da outorga, questões também no tocante à necessidade de redução das perdas e a necessidade de garantir, né, a continuidade do abastecimento, que é um desafio, talvez o maior desafio de Pernambuco, não é? Recomendações também no tocante à atuação da Compesa na produção, não é? Sugeriu o acréscimo, né, de um indicador da própria microrregião para monitorar a continuidade do abastecimento. Sugeriu também a inclusão e a melhoria do capítulo no tocante à PPP da região metropolitana. Sugeriu também um detalhamento maior, né, das barragens que são fundamentais para a segurança hídrica e para o abastecimento humano. Uma inclusão de um capítulo, né, e melhoria de capítulos sobre mudanças climáticas e normas de referência, né, melhorias no apêndice 8, né, principalmente, não é, para atender aí ao que está prescrito, né, pelas recentes normas da ANA, especificamente a NR8 e a NR9. Então, essa lâmina aí mostra um pouco, não é uma sequência, não é, que foi seguida aí tanto pelo comitê técnico, né, mas também pelas equipes do governo, né, a equipe da CEP, a equipe da Secretaria de Recursos Hídricos, junto com o consórcio, né, com a revisão geral do texto, inclusão do capítulo do tocante a mudanças climáticas e impacto no saneamento, como eu falei, né, da atualização do método de cálculo, né, dos indicadores, revisão de metas e indicadores, né, segregando por área rural, área urbana e para toda a microrregião, não é o escalonamento de metas por ano e não por fase, né, com metas anuais específicas e progressivas, metas mensuráveis, né, é, e eu acho que os outros detalhes eu acho que eu já tinha explicado, né, tanto o indicador do monitoramento, os aspectos no tocante ao apêndice 8, não é, com os indicadores de desempenho operacional, o apêndice, né, 9 específico sobre as barragens importantes para a segurança hídrica e o apêndice 10 com um recorte do ponto de vista assim, referencial, né, com as comunidades rurais georreferenciadas. Pode passar, por favor. Não é? Então, uma ampliação aí das comunidades rurais, né, contempla aí dentro do plano regional, pode passar. Não é? Antes era 167, antes da consulta, para pouco mais de 400, não pós-consulta. Não é claro que esse plano, não é o serviço, não regionalizado de saneamento básico para esse plano de maneira específica para água e esgoto, não a gente traz aqui esse detalhe, não é do artigo 17 da 14026, né, que diz que o plano regional de saneamento pode contemplar um ou mais componentes, né? No caso, esse plano contempla dois componentes, né? Água e esgoto, não que diz também no inciso segundo, né, que as disposições constantes nesse plano, elas prevalecem, não é, sobre os planos municipais ou
caso haja um novo plano municipal, ele deve obedecer, né, às regras existentes nesse plano, né? E o Plano Regional de Saneamento Básico dispensa, né, a necessidade de elaboração de publicação de planos municipais, não é? E o Plano Regional também de Saneamento Básico pode ser elaborado com suporte de órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal, além de prestadores de serviço. Então, pode passar aí, por favor. Não é? Então, isso é como ficou os capítulos do plano, né? Com a inclusão desse capítulo 6, as mudanças climáticas, o setor de saneamento, que está aí, eu acredito que em marrom, né? O que está em azul são os capítulos que já constavam antes da consulta, no período da consulta, desculpe, né? Pós-consulta houve a inclusão desse capítulo. Então, de maneira geral, nós temos o todo, não aqui é apenas uma contextualização, né? A gente está falando aqui da microrregião 2, né, que é a microrregião que tem seu nome de fantasia RMR Pajeú, com 660 municípios, né? Como eu falei, nós tivemos pela manhã a reunião da Mirai 1, né, onde com ampla participação de 23 de 24 municípios, onde foi aprovado, né, tanto o plano regional quanto o projeto de concessão e seus contratos, não é? Pode passar, por favor. Mas o plano, né, ele possui, né, capítulos iniciais com caracterizações assim, gerais, eu diria, voltadas para o IDH, pode passar, em desenvolvimento humano, clima, relevo, não é? Caracterizações de clima, relevo, solos, vegetação, pode passar, Gustavo, por favor, recursos hídricos, disponibilidade hídrica, né, por bacia, não é da microrregião, ok? Com os respectivos valores, né, de vazão de referência de disponibilidade hídrica, não é aqui 95, pode passar, né? Caracterização da qualidade da água, não é por estações, não é como caracterização geral, pode passar. Não é o diagnóstico, né, um amplo diagnóstico que foi realizado, tanto não é dos sistemas de água quanto dos sistemas de esgoto, não é na microrregião. Tá, então, você vai encontrar, né, para cada sistema integrado, né, o município que ele atende. Então, houve esse amplo diagnóstico com grande participação da Compesa, né, da equipe da secretaria e também do consórcio, não é, a equipe da CEP. Então, todo o trabalho aqui coletivo para esse diagnóstico, não é? Então, 63 sistemas, né, de água tratada integrados na microrregião, não é? 103 municípios com sistema de abastecimento isolado. Então, você vai encontrar isso no documento principal, não é, do plano regional. Pode passar, por favor. Também uma atenção à área rural, né, com a política pública que o Estado de Pernambuco tem dado à área rural, principalmente no tocante ao fortalecimento do CISAR, não é, e uma indicação em mapas, não é, dos CISAR, não é, que estão planejados, não é, dos que estão em operação, do que estão planejados em cada região de desenvolvimento da microrregião. Pode passar, por favor. Lógico, os objetivos e metas da universalização do saneamento, eles não poderiam ser diferentes daqueles que são mandatórios, né, pela Lei 14.026, com 99% para água, 90% para cobertura de esgoto, tudo isso até 2033, mas também aqui com um escalonamento, não para as metas de atendimento, não às perdas, né, ao índice de perda de 25%. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Também aqui, né, os indicadores operacionais, né, de acordo com a NR9 e 8 da ANA. Então, aqui estão as fórmulas, né, tanto do índice de atendimento e abastecimento d'água, índice de cobertura de abastecimento d'água. Pode passar, por favor. Estou falando aqui, não vou entrar aqui em detalhes das fórmulas, mas aqui estão cada indicador constante na versão final, com sua fórmula e com seu valor de excelência, com sua meta. Pode passar, por favor, Gustavo. Pode passar, por favor. O índice de atendimento de esgotamento sanitário, o índice de qualidade da água, com seus valores de excelência e fórmulas, análise de demanda bioquímica, né, de intermitência do serviço de abastecimento d'água e intermitência do esgotamento sanitário, né? Esse de abastecimento d'água passou por um amplo debate público, né? E aí foi tratado de maneira diferenciada, né, com a inclusão de um indicador de monitoramento. Pode passar. Não e aí, por sugestão do comitê técnico, né, também referendada pelo Conselho Participativo, né, houve a inclusão desse indicador de continuidade para traduzir de maneira mais simples, na verdade, esse esforço
de melhoria da segurança hídrica, de redução de perdas, que deve se traduzir aí, não é, na melhoria dos indicadores de intermitência, né? Ou seja, numa melhor continuidade do abastecimento. Pode passar, por favor. Esse indicador definido, não é? Pode passar. Como o tempo operado adequadamente sobre o tempo operado de forma contínua, não é? Então, quais indicações lá para setorização, monitoramento de pressão, vazão? Pode passar, por favor. Não é? Então, isso foi um ganho importante, eu diria, né? Esse indicador. Os programas, projetos e ações que o plano se apoia, né? Nós tivemos aí lançado recentemente para a nossa governadora o programa Água de Pernambuco, né? Com uma carteira aí de mais de 6 bilhões de reais, mas existem outros investimentos também que o Estado vem efetuando, né? E um próprio compromisso de parte, né, da outorga ser utilizado para fortalecimento da segurança hídrica, né? Com obras específicas para essa microrregião, mas tem um capítulo direto com o programa de abastecimento d'água, programa de esgotamento sanitário, programa de melhorias operacionais e de qualidade e o programa de desenvolvimento institucional da microrregião. Eu acho que, basicamente, em resumo, são uma série de programas, né, que são pilares desse plano. Eu não vou entrar aqui em detalhes, eu acho que pode passar, pode ir avançando, por favor. E aí você vai ver nesses programas, pode ir passando, por favor, as adutoras previstas, as estações de tratamento, os poços profundos previstos, os sistemas de abastecimento d'água previstos, com seus investimentos, população beneficiada e quem é responsável pela execução. Também, de maneira georreferenciada, o diagnóstico das grandes infraestruturas de Pernambuco, sejam adutoras, barragens, não é? O estágio atual, mas também pontilhado o que está previsto. Então, aqui está um amplo trabalho, né, que foi feito aqui de maneira coletiva, onde você consegue enxergar isso por região de desenvolvimento. Então, isso aqui eu acho que é um legado importante para Pernambuco. Pode passar, por favor. Então, pode passando, né? Você veja aí esses mapas georreferenciados, onde tem aí esse pontilhado é o que está previsto, onde tem linha cheia é o que existe hoje, onde tem triângulo é barragem que existe, o triângulo cheio é barragem que existe, o triângulo com indicadorzinho, não é sem um marcador, é barragem planejada. Então, ou seja, é uma perspectiva fundamental de visão de futuro da segurança hídrica do estado de Pernambuco para a microrregião como um todo e para a região de desenvolvimento. Pode passar, eu já estou concluindo. As ações para emergências e contingências, né, diante de situações de escassez, outras situações, né, que possam se configurar na microrregião, pode passar, por favor. Mecanismo para reavaliação do plano, né, a Lei 14.026, ela traz que mecanismo, né, que período é esse que a sociedade, né, qual o fluxo para que esse plano ele possa ser reavaliado. Ele não está escrito sobre pedra, eu diria assim, né? A microrregião pode reavaliar a qualquer momento esse plano. Pode passar, por favor. Esses são os mecanismos de avaliação, né? Pode passar, por favor. Os investimentos necessários. Mas eu queria água. Cadê? Então veja aqui, né, a rede existente, o que vai ser, o que está contemplado no plano de ponto de vista de expansão para abastecimento d'água. Observe a quantidade de novos reservatórios e o total de reformas que estão previstas, tanto o total de estações de tratamento novas, quanto a quantidade de reformas, né? Para a microrregião como um todo, previstas cerca de 123 reformas, não é? 493 novos reservatórios, pode passar, por favor. Quando a gente olha para esgoto, não é? 333 novas estações de tratamento e 3 reformas, não é? E uma expansão enorme, não é? Do ponto de vista de rede. Os investimentos aí previstos na ordem de 16,1 bilhão, sendo a maior parte em esgoto, a menor em abastecimento d'água, pode passar, né? Por favor. Não é uma rubrica aí para abastecimento urbano. Na verdade, você tem um CAPEX geral para a microrregião, que está dividido entre um CAPEX urbano, que está contemplado num projeto de concessão, e um CAPEX rural, ok? Então, a soma do CAPEX rural do urbano deve dar o CAPEX, ou seja, esse investimento aí em ativos, né, que se traduz aí em redes, em estações de tratamento, em estação elevatória, em bombas, em reformas, em revestimento, não é que contabiliza o CAPEX total de água. Da mesma maneira para esgoto, pode passar, né? Da mesma maneira, desculpe, para o rural, não é para esgoto, e coletor tronco, para o rural, pode passar, por favor. E os apêndices, não é, com as inclusões que eu já tinha explicado no início. Então, pessoal, assim, eu vou passar aqui a palavra para Marcelo Bruto, que deve fazer também aqui uma apresentação sobre o projeto de concessão, sobre o relatório de consulta, não é isso, Bruto? E sobre também os contratos, não é, que estão aí, na verdade, no pacote de todo o projeto de concessão regionalizada do serviço de água e esgoto.
Marcelo Bruto deve estar iniciando aqui a apresentação, então vamos dar sequência. Boa tarde a todos. Vamos passar, Arthur fez a apresentação sobre o plano regional e nós vamos iniciar agora a apresentação sobre os itens da pauta, que se refere ao projeto de concessão e ao arranjo institucional jurídico que o sustentam. Tá me ouvindo, não? Estão me ouvindo, né? Deve ser uma questão aí específica de Cláudia, mas está todo mundo me ouvindo, pelo que eu chequei aqui. Então, como o Arthur mencionou, o que motiva o projeto de concessão, né, e todo esse esforço aqui feito, é a mobilização estabelecida pelo Marco Legal de Saneamento para que todos os titulares do serviço de água e esgoto alcancem a universalização até o ano de 2033. Nós precisamos chegar... Outros prefeitos também estão indicando que tá bom. Não sei se quero fazer daqui. E outras pessoas aqui estão dizendo também que está tudo mudo. Tudo mudo? Quer que eu mude para aí? Mas tá lá fixado. Mas tá fixado no chat. Funcionou daí? Funcionou. Então pronto. Funciona daí. Faz aqui. Passa aqui, Bruto. Eu vou para lá passar para você, meu querido. Ah, você passa? Quer passar? Alguém passa a apresentação para mim. Faz. Eu passo. Eu posso passar. Não, Estão me ouvindo? Todo mundo me ouvindo agora, pronto. Então, dando sequência aqui, o que mobiliza aqui o projeto de concessão é a meta estabelecida do Marco Legal de Saneamento, para que até 2033 os titulares dos serviços alcancem a meta de 99% de abastecimento de água com regularidade. Pernambuco tem hoje um indicador de 87%, mas sofre com índices elevadíssimos de intermitência. Então, precisamos alcançar o 99% de abastecimento e eliminando a realidade atual de rodízio, fazer a universalização do serviço de esgoto de 34% para 90% e também gerenciar melhor os recursos hídricos através da redução das perdas de água, que hoje chegam próximo ao patamar de 50%, precisam chegar na meta de 25%. Peço para passar, por favor. A mobilização de investimento necessária. Pode passar, por favor, a tela? Já tá lá. O pessoal está mencionando que está com eco aqui, né? Deve estar com essa no outro aplicativo. Assim, eu não consigo ficar com os dois aplicativos abertos, não. Eu tenho que fechar esse. Prossiga, Bruto. Faz o pessoal vai me ouvir. Então, o investimento necessário para viabilizar essa universalização estabelecida no Marco Legal é de 35 bilhões. Observem que, pegando o esforço do Estado de Pernambuco, dos municípios da Compesa, nos últimos 10 anos, o investimento realizado foi de 10 bilhões, ou seja, é necessário triplicar o esforço de captação e de execução desse investimento. Desses 35 bilhões, 19 bilhões estão sendo atacados pelo projeto de concessão parcial. Outros 6,5 bilhões são necessários para investimento em segurança hídrica. Estamos falando aqui para a RMR Pajeú, da Adutora do Agreste, do Sistema Carpina, do Sistema Pajeú, Sistema Litoral Sul, das barragens e recuperação de sistemas como Pirapama e Itapacurá, investimentos na área de saneamento rural, nas áreas não cobertas pelo projeto de concessão, a gente detalha isso um pouquinho mais na frente, e o esgotamento sanitário na RMR, que hoje é alvo do programa Cidade Saneada. Pode passar, por favor? Esse esforço de mobilizar capital privado junto ao investimento público para alcançar a universalização é uma tendência na maior parte dos estados da federação. 21 dos 27 estados estão realizando ou realizaram projetos de concessão e PPP, 9 já realizaram e 12 estão em processo de estruturação. Então, Pernambuco se junta a esse esforço da maior parte dos estados da federação. Como a Luciana do BNDES mencionou, nós temos previsto para os próximos anos, sobretudo, investimentos e projetos na região norte e na região nordeste. Pernambuco se junta aí a Paraíba, Rio Grande do Norte, a Maranhão, além de Piauí, Sergipe e Alagoas, que já realizaram suas licitações. Pode passar, por favor? Passando agora
para as diretrizes do projeto de Pernambuco, já com sua realidade pós-consulta pública. Pernambuco já implanta no seu projeto de concessão na partida a nova tarifa social pernambucana, que passa a alcançar aí quase 580 mil residências, mais de 1.600.000 habitantes. Por ocasião da abertura da consulta pública, era uma proposta, hoje é uma realidade aprovada pela Resolução 289 de 2025 da Agência Reguladora de Pernambuco. Pernambuco também realizou um esforço de captação, colocando de pé o programa Águas de Pernambuco, mobilizando também uma parte dos recursos públicos necessários para a universalização e que se complementam, como vocês verão, com um projeto de concessão ora em deliberação. Pode passar, por favor? Passando para as diretrizes do projeto de concessão parcial, já na sua versão ora proposta aqui para a microrregião, os principais pilares deles são a preocupação com a mobilidade tarifária, então a implementação já da tarifa social na partida, o modelo híbrido que permitirá que um desconto em cima da estrutura tarifária atual da Compesa, a licitação começa com disputa em cima do preço atual da Compesa até um desconto de 5% e só aí se parte para a disputa de outorga. A universalização em todo o estado, ou seja, todos os investimentos são realizados em todo o estado já desde os primeiros momentos da concessão, evitando assim que alguns municípios fiquem com investimento só no prazo final da meta de universalização. Um foco muito importante na redução da intermitência. Aqui se complementam os investimentos do Águas de Pernambuco com obras estruturadoras previstas para execução pela própria concessionária. Aqui na microrregião da RMR-Pajeú, a concessionária vai executar as obras do sistema adutor de Carpina, atacando aí um déficit sério que existe na Mata Norte aqui do estado de Pernambuco, além de um programa emergencial de investimentos para que, enquanto as obras estruturadoras são feitas, possam ser feitos investimentos de menor porte, já nos primeiros momentos da concessão, reduzindo assim os efeitos da intermitência no estado de Pernambuco. A regulação, pois não, secretário Rodrigo, pedindo a palavra. Pessoal, só pedindo a palavra aqui para pedir que os senhores registrem. Quem não registrou nesse novo link o nome no chat, por favor, registre. Porque como a gente fez a migração, a gente está fazendo nova chamada de todas as pessoas que estavam no link anterior e confirmando se elas estão no link atual. Quem não tiver feito, por favor, que o faça, e que a gente está batendo um a um desses nomes. Obrigado. Na sequência. Obrigado, secretário. Uma quarta diretriz importante é a preocupação com a regulação. O Estado de Pernambuco desenvolveu um plano de regulação e fiscalização junto com o BNDES para a estruturação e fortalecimento da agência reguladora. Além disso, o contrato prevê indicadores de desempenho, remuneração vinculada a desempenho. E, finalmente, o outro destaque do projeto de Pernambuco, como os secretários já adiantaram, é a preocupação com a outorga e para a outorga se reverta no benefício comum para as microrregiões, com a destinação de recursos de outorga para a conta de universalização, exclusivamente para aplicação em segurança hídrica e saneamento, para cumprimento do plano regional, que vai ser acompanhado, monitorado pela microrregião. O modelo institucional proposto, ele parte da titularidade dos serviços compartilhada entre o Estado e os municípios através da microrregião de água e esgoto da RMR-Pajeú. A microrregião vai continuar responsável pelas diretrizes de política, acompanhamento dos indicadores, das metas, monitoramento do contrato, vai delegar, através do contrato de gerenciamento, as atividades de dia a dia de gestão contratual de poder concedente para o Estado de Pernambuco e a atividade de fiscalização, regulação, cumprimento de indicadores para a Agência Reguladora de Pernambuco. O Estado de Pernambuco celebra um novo contrato com a Compesa, por isso que se aprova também aqui os termos de rescisão, em que você rescinde os contratos hoje existentes, com exceção das áreas que a Compesa continua atuando, como o esgotamento sanitário da RMR, e celebra-se um novo contrato com a Compesa, um contrato de produção de água, através do qual a Compesa assumirá suas obrigações de entrega de água tratada para os futuros concessionários. E um novo contrato com a futura concessionária de distribuição de água e esgotamento sanitário, que prestará os serviços aos usuários finais de a ampliação do atendimento, cobertura de água e esgoto. E a futura concessionária Compesa tem uma relação entre si firmada através do contrato de interdependência, que também foi disponibilizado, através do qual a Compesa firma
firma seus compromissos relacionados à entrega, à qualidade da água, volume mínimo de entrega de água, e aí se estabelece as obrigações de cada parte. Uma exceção que é importante registrar é que esse modelo ele tem uma exceção no Distrito Fernando de Noronha e nos 12 sistemas existentes que não são atendidos pela Compesa, 12 municípios, que por a Compesa não atuar hoje, a concessionária assume a operação plena, desde a produção até distribuição de água e tratamento de esgoto, e também no Distrito de Fernando de Noronha, pela sua característica peculiar, onde também os serviços serão prestados de forma integrada. Pode passar, por favor. Os blocos foram separados de acordo com a Lei 455 de 2021, portanto, hoje nós estamos tratando aqui da microrregião MR-Pajeú, cobrindo 160 municípios e o distrito de Fernando de Noronha. Pode passar, por favor. Os objetivos do contrato a gente já falou, né? A universalização do abastecimento da água e de esgoto até 2033, a redução de perdas, controle de perdas, combate ao desabastecimento e à intermitência e a integração com os projetos de investimentos em segurança hídrica de responsabilidade do Estado e da Compesa. Pode passar, por favor. Do ponto de vista da modelagem econômico-financeira, o método adotado foi o consagrado por todas as concessões e PPPs do Brasil, do fluxo de caixa descontado. O contrato tem 35 anos de prazo. O custo médio ponderado de capital utilizado aqui no projeto é equivalente a outros projetos de concessão recente, 9,2%. A data base das projeções é de dezembro de 23. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Aqui estão as projeções de receita e custo operacional. Em relação à receita, o incremento é viabilizado pelo aumento do índice de atendimento de água e esgoto com a universalização, atualização cadastral, aumento de número de economias, redução de perda, redução de inadimplência. Os custos operacionais têm como principais rubricas a aquisição de água tratada pela Compesa, pessoal, energia elétrica, produtos químicos, manutenção do sistema, também energia elétrica com a migração para o Mercado Livre, estabelecendo aqui metas de eficiência para a futura concessionária. Pode passar, por favor. Falando agora do investimento total de 19 bilhões para as concessões parciais, para a microrregião da RMR-Pajeú, a gente tem 16 bilhões de investimentos previstos no contrato, sendo quase 7 bilhões aqui, 6,99 bilhões de água, 9 bilhões de esgoto. E como vocês podem ver aqui no gráfico abaixo, uma forte concentração aqui nos primeiros 5 anos e quase total nos primeiros 8 anos de contrato, justamente para viabilizar aí a universalização e o cumprimento da meta de universalização do marco legal de saneamento. Pode passar, por favor. Além desses investimentos nos sistemas de esgotamento sanitário e distribuição, é bom destacar que a concessionária também assume a responsabilidade, já prevista aqui na modelagem econômico-financeira, de implantar o sistema produtor integrado da Mata Norte, a partir da barragem de Carpina, um investimento adicional de 320 milhões, que vai contribuir para a redução para o fornecimento de água, a redução de intermitência na região da Mata Norte do nosso estado. Pode passar, por favor. Falando agora do disposto no contrato em relação ao contrato à outorga, a estratégia aqui de universalização do Estado parte das captações realizadas no Águas de Pernambuco, dos investimentos privados na concessão, nas redes de distribuição de água e esgoto, macromedição, redução de perdas, e na destinação de recursos de outorga através da conta de universalização, de segurança hídrica e saneamento, da indenização da Compesa e também de investimentos para que os municípios possam contribuir também com esse esforço de universalização, preferencialmente destinando os recursos que receberem em saneamento, conforme está proposto no contrato de gerenciamento. Lá está previsto a obrigação de aporte desses recursos quando aplicados pelos municípios em investimentos, sendo preferencialmente saneamento, e o restante que for para a conta de universalização, obrigatoriamente para segurança hídrica e saneamento. Pode passar, por favor. Em relação à parcela da Compesa, a Compesa tem direito, de acordo com as normas da Lei 8987, norma de referência 03 da ANA, a receber indenização pelos ativos não amortizados. O Estado vai assumir os recursos que não forem viabilizados por outorga, mas uma parte dos recursos da outorga precisam ser separados para indenizar pelo menos parte do que a Compesa faz jus. Ela tem hoje compromissos assumidos aí de mais de 3 bilhões, e por isso o contrato de gerenciamento já separa uma parte, o contrato de concessão já separa uma parte de 500 milhões que é pago inicialmente pela futura concessionária, e a proposta de divisão de outorga segue também uma parte daquilo que eventualmente vier do ágio para a Companhia Pernambucana de Saneamento. Pode passar, por favor?
Então, a proposta estabelecida no contrato de gerenciamento separa as regras de acordo com o que está previsto para a outorga mínima, que é aquilo que está certo, que é a obrigação de qualquer um que vai participar da futura licitação, e do ágio, que só vai ser definido a partir do leilão, que se espera que seja bastante concorrido aqui para a microrregião RMR e Pajeú. Daquela outorga mínima já definida em edital, para a microrregião RMR e Pajeú, o previsto de acordo com a modelagem econômico-financeira é de 2,7 bilhões. Esses valores podem sofrer alguns ajustes de acordo com a avaliação final em curso no Tribunal de Contas do Estado. Desses 2,7 bilhões, a proposta é de que 40% vá para os municípios, 60% para a conta de universalização. Essa conta de universalização é acompanhada pela microrregião e só pode aportar recursos em segurança hídrica, saneamento, fiscalização, sendo prestada contas periodicamente à Mirai para os investimentos comuns aqui, a microrregião de água e esgoto da RMR Pajeú. E aquilo que vier do ágio a ser definido no leilão, 50%, de acordo com a proposta, iria para a Compesa, 25% para os municípios, 25% para essa mesma conta de universalização aqui em benefício comum da microrregião. É importante destacar ainda que na minuta do contrato de gerenciamento, a proposta é que o rateio entre os municípios seja 50% distribuído de forma igual e 50% de acordo com o peso do respectivo município na microrregião de água e esgoto. Pode passar, por favor. Outros aspectos gerais do contrato, a gente já mencionou do prazo de 35 anos, a possibilidade de alteração de controle só mediante a anuência prévia do poder concedente, exigências de capital social mínimo para assegurar a seriedade do investidor. Pode passar, por favor. O contrato prevê indicadores de desempenho de acordo com a norma de referência da ANA. O cumprimento desses indicadores de desempenho afeta a remuneração do futuro concessionário, estimulando ele a perseguir o cumprimento das metas. Pode passar, por favor. A remuneração da concessionária prevê, portanto, a incidência da nota dos indicadores de desempenho e, além disso, a concessionária assume o risco da flutuação aqui da tarifa social entre 18,9% e 23,1% do total de economias residenciais. Portanto, como a gente falou, a integração da tarifa social aqui desde o início na modelagem da concessão. Pode passar, por favor? Pode passar, por favor, Tainá? A estrutura de fiscalização do contrato prevê uma regulação por parte. Pode voltar, por favor? Uma estrutura de fiscalização, estou na tela anterior, através da ARP, com acompanhamento e apoio de um verificador independente contratado pela agência e de um certificador independente responsável pelo acompanhamento da execução das obras, dos projetos de engenharia, ou seja, uma estrutura de fiscalização aqui robusta para assegurar o sucesso na execução e no desempenho contratual do futuro concessionário. Pode passar, por favor? A licitação realizada na B3, de acordo com as melhores práticas de concessão e PPP do Brasil, buscando aqui o máximo de competição e de valor público aqui para a microrregião da RMR Pajeú. O critério de julgamento começa pela tarifa, é o chamado híbrido, começa pela tarifa até um desconto de 5%. No caso de empate, se parte aí para uma disputa pelo ágio da outorga. A proposta é apresentada em envelope fechado e depois se iniciam também disputas em lances de acordo com as regras previstas no edital, também de acordo com as melhores práticas de licitações e contratos de concessões PPPs. Pode passar, por favor. Passando aqui para a fase final da apresentação, falar um pouquinho das contribuições obtidas em consulta pública para o projeto de concessão. Projeto de Pernambuco, pode passar, por favor? Projeto de Pernambuco teve aqui na RMR de Pajeú 3 audiências públicas em Recife, Caruaru e em Serra Talhada, bateu todos os recordes nacionais em relação a contribuições de projeto de saneamento. O projeto pôde ser bastante aperfeiçoado, com acatamento aí de 26% desse total de 1.012 contribuições. 319 não foram acatadas e mais de 400 se trataram de esclarecimentos relacionados ao projeto. Pode passar, por favor? Destacar que esse conjunto de contribuição foi viabilizado por esse esforço de realização de várias audiências públicas, das quais participaram mais de 1.000 pessoas, recorde também de número de audiências públicas de projetos do tipo. Aqui embaixo tem um comparativo tanto de período de consulta quanto de número de contribuições, tanto de projetos federais, como a PPP do Programa de Integração do São Francisco, até projetos de saneamento, e a gente observa que o projeto de Pernambuco, de fato, se destaca pelo conjunto muito significativo aí de contribuições que permitiu aí de compesianos, de municípios, sociedade civil, academia, que permitiram aí um aprimoramento significativo do projeto. Pode passar, por favor?
As duas instâncias que assessoram e emitem aqui opinativos para a Assembleia da Microrregião, para o colegiado da Microrregião, também emitiram contribuições, que a gente vai destacar aqui. Em 13 de maio foi realizada a reunião com o Conselho para apresentação ao Conselho Participativo, que reúne membros da sociedade civil eleitos pelos municípios que compõem esse colegiado. Esse comitê se manifestou agora no final de junho, 28 de junho, favoravelmente à aprovação do projeto de concessão, sugerindo um debate sobre as suas recomendações com o colegiado. A gente enumera aqui adiante as recomendações feitas pelo Conselho Participativo. Algumas delas já destacadas por Arthur, então vou passar de forma mais rápida, mas assim, a recomendação de universalização do serviço, prevista já com o contrato, né, com ampliação das áreas rurais, tarifa social, a contribuição de transparência em pleno processo, em todo o processo, né, um procedimento de diálogo público bem destacado aqui em Pernambuco, uma participação das micro-regiões num debate aí que levou 7 meses, a contribuições jurídicas na consulta sejam avaliadas pela assessoria jurídica da micro-região, a consultoria jurídica da Mirai já analisou o termo de decisão, contrato de gerenciamento, a PGE já analisou os demais documentos da licitação e toda a versão desses documentos finais passam após a aprovação desse colegiado pela Procuradoria-Geral do Estado. Fortalecimento do ente regulador, como a gente mencionou aqui, o projeto traz o plano de regulação e reestruturação da ARP. Pode passar, por favor. Outra recomendação, metas claras, eficientes e sustentáveis. O projeto segue aqui os indicadores de desempenho da NR09 da ANA, além de incorporar outros indicadores, como em relação à intermitência, os tempos médios de abastecimento que estão previstos no caderno de encargos, o indicador também de continuidade que Arthur mencionou para ser monitorado pela microrregião, recomendação de que a concessão incorpore mais áreas rurais. Ao longo do projeto de concessão, as localidades do diálogo público hoje, das localidades rurais se ampliaram de 167 para 493 após a consulta, fruto de muito debate, contribuição recebida aqui dos municípios. A previsão de que o instrumento convocatório preveja priorização dos recursos para o saneamento, como a gente já mencionou, também sendo atacado aqui na proposta feita pelo contrato de gerenciamento. Pode passar, por favor. Sugestões do Conselho Participativo sobre a continuidade do abastecimento também, como a gente mencionou, atendida pelos indicadores de desempenho, pelo plano de combate à intermitência, pelo programa de redução e controle de perdas, em relação às obrigações e proatividade da Compesa, o contrato de produção e interdependência traz as obrigações, indicadores para a Compesa, esforços para os municípios que têm os SAAs aderirem à concessão. A Lei Complementar 455, em relação a essa recomendação, assegurou a esses municípios a opção de aderirem ou não de forma individual, mediante lei autorizativa, né? E a microrregião aqui já formalizou perante os municípios essa solicitação para que eles se manifestem até a homologação da licitação, até a publicação do edital. A gente aguarda aí até o último momento possível as manifestações finais dos municípios que têm os seus SAAs para fazerem a sua adesão, se assim entenderem. Pode passar, por favor? Também a última recomendação do Conselho Participativo, também a avaliação de novas subsedes da ARP, também aqui sendo contemplado através do plano de regulação e reestruturação da ARP, que vai permitir esse fortalecimento da ARP e sua atuação da forma mais apropriada, na fiscalização do contrato. Pode passar, por favor? Finalmente, o Comitê Técnico, que é o outro ente que assessora essa microrregião, também se reuniu dia 19 de maio para se aprofundar sobre as contribuições de consulta pública, sobre o projeto. Em 18 de junho, emitiu seu entendimento, aprovando por unanimidade também e recomendando o encaminhamento das minutas do termo de decisão de contrato de Muito, a gerenciamento. gente conversou aqui, eu e Fernanda, com eles, super empolgadas com relação. Tem alguém com o microfone aberto? Tudo bem com você? Deixa eu te falar, meu amigo. Chegou um Tem novo alguém com diretor o aí do microfone Hospital aberto? Comercial. Se puder fechar. Pronto, obrigado. Então, o Comitê Participativo emitiu o opinativo favoravelmente aí ao encaminhamento das minutas para o colegiado. Em relação ao projeto de concessão, concluiu pela adequação às diretrizes legais, a adequação das cláusulas de desempenho, metas e mecanismos de fiscalização e também a viabilidade econômico-financeira do projeto. Fez algumas recomendações específicas que a gente traz também aqui no anexo. Pode seguir, por favor. Fortalecimento da regulação, também, como a gente mencionou aqui, é atacado aqui pelo plano de regulação e reestruturação da ARP, foco na modicidade tarifária, a gente também já ajustou, como a gente mencionou aqui, no contrato de concessão e de produção, atenção à área rural, né, com ampliação das áreas rurais, previsão de destinação de recursos para o saneamento no contrato de gerenciamento, e também sugere-se aqui futuros estudos para as áreas não contempladas. Pode passar, por favor.
Pode passar, por favor. A gestão da outorga também é a destinação para saneamento, como a gente mostrou aqui, contemplado no contrato de gerenciamento. Redução de perdas e continuidade do abastecimento, também aqui previstos indicadores de monitoramento, indicadores alinhados com a NR09 da ARP, plano de combate à intermitência. A atuação da Compesa, a gente já destacou também, foram revistas aqui, melhoradas as regras do contrato de produção, interdependência, o contrato de administração de contas, em linha com as sugestões do comitê técnico. Pode passar, por favor. E, finalmente, recomendações para o plano regional, que o secretário Arthur já tratou na apresentação dele. Pode passar, por favor? Agora, finalizando a nossa apresentação, né? Resumindo aqui o rito total, o rito amplo aqui desse processo aqui no âmbito da microrregião, ele se inicia lá em dezembro, com a submissão da proposta de consulta pública aos comitês técnicos, depois aos colegiados, depois os colegiados abrindo consulta pública por um prazo recorde, como a gente mencionou, com um número de 3 audiências públicas sendo realizadas, reunião na MUP. Depois da análise da consulta pública, ainda no mês de abril, todo o material da consulta, a avaliação uma a uma de todas as contribuições disponibilizadas aqui para os municípios das microrregiões. Posteriormente, debate e apresentações nos conselhos participativos, nos comitês técnicos, redundando finalmente aqui com a apresentação desse formato aqui, pós-consulta do projeto para a deliberação dessa microrregião. E, finalmente, o que é que a minuta de resolução aqui, proposta de deliberação, estabelece? Pode passar, por favor? Estabelece a aprovação do relatório de consulta pública, aprovação do plano regional, do termo de rescisão e do contrato de gerenciamento. Esses são os instrumentos que são assinados pela microrregião, e o contrato de gerenciamento, assim aprovado, delega também ao Estado os poderes para prosseguir com as demais etapas e celebrar os demais instrumentos como representante, né, delegado pela microrregião. A minuta de resolução também autoriza ajustes finais decorrentes de recomendações de órgãos de controle. E ainda em relação aqui à microrregião, a gente registra também que ainda até o último momento aí que for possível, fica-se no aguardo aí das deliberações, das manifestações dos municípios que têm seus SAAs, quanto à sua incorporação ou não ao futuro contrato de concessão. Então, assim, a gente encerra a apresentação e fica aqui à disposição o secretário Arthur para a sequência aqui da reunião para os debates. Eu vou abrir já aqui, já franquear a palavra para o amplo debate, né, as inscrições. Altinho. Enquanto isso, acho que a gente já pode aqui com as inscrições, ok? Então temos a primeira inscrição aqui, que é do prefeito de Altinho. Altinho. Não é? Prefeito, pode ficar à vontade. Estão ouvindo? Está ouvindo? Consigo lhe ouvir muito bem. Não sei se todos aqui Beleza. conseguem ouvir bem o prefeito de Altinho. Pessoal, Prefeito aí, Marivaldo Pena. Seja bem-vindo, prefeito, e fica à vontade. Tenho duas questões de ordem, pessoal. A minha preocupação, eu estava olhando aqui no grupo, alguns prefeitos que não conseguiram entrar e tal, diante da magnitude da discussão, uma média que era para uma média de 160, eu acho que participantes, nós temos aí 100, cento e pouco, 112. Eu receio que isso pode causar algum questionamento, deliberações em que alguns prefeitos, outros não estão conseguindo participar. É a minha questão de ordem nesse sentido. A outra situação é uma dúvida, é uma coisa mais esclarecedora. A gente, por mais que o debate venha, se me escapa da memória, eu estava olhando a ata, e ele vem, a primeira foi em novembro do ano passado, né? Novembro do ano passado, foi dezembro, mês de dezembro, a ata que se inicia as discussões, e a gente sabe que é uma questão técnica, não é de um dia para a noite, até porque vem um debate. E ainda permeia muitas dúvidas acerca dessa concessão. A gente recebeu no convite relatórios ou minutas de que mostravam diante
caso seja concretizada essa concessão pelo governo do estado, alguns relacionados a valores. A pergunta é, se concretizando, a participação dos municípios na questão de valores, os municípios terão participação, esses valores serão depositados. Quem vai administrar esses valores é diretamente o município, em sendo o município que vai administrar esses valores. Os valores têm que ser aplicados exatamente apenas nessa situação de água, esgoto ou o recurso entra livre. É mais para a gente poder entender o debate acerca dessas situações, para não deliberar de uma coisa que a gente às vezes está em dúvida. É melhor logo tirar a dúvida para saber o que é que está votando, o que é que está deliberando, o que é que está ortogando, o que está autorizando, para a gente poder entender. Não sei se ficou claro, mais ou menos, a minha pergunta. Muito obrigado aí ao prefeito Marivaldo pela que está anotado. Eu não sei se nós temos mais alguma inscrição. Ele poderia fazer em bloco. Eu gostaria de usar a palavra, Dioclésio. Prefeito Dior, por favor. Primeiro, eu queria parabenizar todo esse trabalho, né? Está sendo conduzido aí por Arthur, pelo Rodrigo, por toda a equipe também do BNDES, dando essa sustentação. E dizer assim que é um debate maduro, né? Uma coisa que já vem transcorrendo. Eu tive a felicidade, a satisfação de participar de todas essas etapas. Fui à audiência pública que teve em Caruaru, participei de reuniões presenciais, estive na audiência também que foi feita na MUP, acompanhei também a audiência que foi realizada na Assembleia. E, assim, o que muito desse debate, muito dessas colocações que foi colocada pelo Marivaldo agora, elas estão escritas, estão estabelecidas, foram debatidas, é um debate que está muito maduro. Eu acho que chega numa boa hora, a maturidade desse projeto se mostra na quantidade de coisas que foram apontadas nas audiências, foram 1.012 colocações, como foi posto aqui na nossa reunião, que foram aderidas ao projeto. Isso mostra o quanto isso ouviu as pessoas. E essa questão financeira, eu que participei de todo esse processo, sei, está lá claro, está lá no item 12, salvo engano, no documento que foi entregue a gente, que foi debatido, está claro qual vai ser a partilha, é um valor inicial de 2 bilhões, depois aquilo que for de lucro, tem lá as formas como vão ser partilhadas em lucro. Se falou aí em grupos, em algumas matérias, até que eu questionei numa nota que coloquei essa semana na imprensa, que se falava aí em 12 bi, mas esse número não existe, parte de 2 e o que vai ser a 12 vai depender muito dessa unicidade nossa, dessa demonstração dos municípios e também do compromisso que a gente vai assumir com as pessoas de aplicar esse dinheiro. Eu aqui no meu município, por exemplo, já estou na outra fase. Eu estou contando com o dinheiro que é importante que vai vir, e já estou tratando de como eu vou investir esse dinheiro. Já estamos estabelecendo, fizemos semana passada a nossa conferência das cidades, e na conferência das cidades já foi colocado como um tema que esse recurso, possivelmente oriundo dessa concessão parcial da Compesa, ele seja aplicado 100% em obras de reinvestimento, em obras de infraestrutura, embora que no documento aí que está sendo votado no dia de hoje, essa determinação, essa obrigação pelo parte dos municípios, não está lá claro. O que está claro é a obrigação por parte do Estado. 100% do que o Estado vai arrecadar, que vai depositar numa conta específica, que vai ser fiscalizado por nós, achei isso extremamente positivo, vai ser fiscalizado pelos municípios. Essa aplicação essa que está nessa cartilha que foi lida agora há pouco e está detalhada em todo esse plano da concessão. Então, eu estou muito tranquilo, já tenho uma posição a ser tomada, mas queria externar e dar meus parabéns a toda a equipe pelo esse trabalho, que vem sendo feito, até porque a população, e eu já fiz essa colocação junto do povo, eles esperam que realmente essa concessão aconteça para que o serviço, de fato, chegue ao nosso povo. A gente tem uma cidade, um município aqui com baixo índice de pessoas com abastecimento da água e zero índice de saneamento da água, saneamento de esgoto e água tratada em esgoto. Então, isso é grave, a gente está aí com um marco de saneamento para ser atingido em 33 e a gente já está aqui em 25 e a gente vai precisar desse apoio, desse aporte privado para isso. Então, é para isso que a gente está aqui hoje, para deliberar nesse sentido. Aqui, obrigado aqui, né, tanto ao prefeito, né, Marivaldo, né, quanto ao prefeito aqui Dió. Só a título assim de esclarecimento, né, nós estamos mantendo o outro link aberto, não é, com um aviso indicando a transferência para essa plataforma aqui do Zoom, não é, do que a gente tem conhecimento até o momento nenhum, não é, do prefeito assim indicou dificuldade
de acesso a essa plataforma, tanto é que o nosso quórum não é atual é um quórum de 65,55%, não é? Assim, eu acho que após a palavra aí do prefeito Pedro Freitas, não é, lá de Aliança, que está ali com inscrito, eu devo aqui só apenas reportar os prefeitos, né, que estão aí contabilizando o quórum agora nesse momento, e aí depois vocês podem comparar em relação ao início da reunião. Mas, prefeito Pedro, por favor. Bem, boa tarde a todos. Só reforçar, né? Acho que o Diol foi muito feliz aí nas colocações. Dizer ao prefeito Marivaldo que a gente está acompanhando também aqui no grupo dos prefeitos da MUP, em que todos estão, não houve absolutamente nenhum registro de dificuldade de acesso, né, nesse link. Então a gente fica tranquilo aí de que aqueles que estão acompanhando o tema e se disponibilizaram para participar, de fato, estão aqui na sala. E reforçar, Dió, que eu acho que o ponto mais importante aí nessa distribuição da outorga, não só da outorga mínima, mas do ágio, é que todos os recursos, absolutamente todos os recursos, ou estão indo para o município, ou estão indo para a conta de universalização, que vai ser destinada a obras hídricas, ou está indo para a estrutura da Compesa, que também significa colocar mais recursos em captação e geração de água, né? Então, a gente dá aqui um passo importante num tema sensível, que é a melhoria da estrutura hídrica e de saneamento do estado de Pernambuco. Então, ok, agradeço aqui ao prefeito Pedro. Temos a senhora Betânia Correia, que também está inscrita, lá para o município de Pesqueira. Senhora Betânia, pode ficar à vontade. Eu acredito que o seu microfone aí está fechado, senhora Betânia. Desculpa, estão ouvindo agora? Ok? Agora está tudo tranquilo, pode continuar. Certo. Pode ficar à vontade. Não percebi que não tinha aberto. Bom, boa tarde a todos, todas. Eu estou como secretária de Desenvolvimento Urbano e de Obras aqui da cidade de Pesqueira. E assim, né, como uma gestão nova, também assim, muitas dúvidas. É a primeira vez que estou participando aqui dessa reunião e gostaria de tirar algumas dúvidas. Que eu estou vendo aqui que algumas pessoas, algumas prefeituras estão se posicionando no chat, né, de que não vão aderir à concessão. Então, a minha dúvida entre muitas, a gente, no caso de Pesqueira, assim, de como saber esse plano de saneamento, esse plano de concessão, tudo, as prefeituras, só irá participar aquelas prefeituras que aderirem ao plano. Se já existe alguma adesão da gestão passada do meu município, como é que eu tenho acesso a essas informações? E qual o momento, se vai ser hoje para a gente aderir ou não. Ou seja, informações assim básicas para mim, que estou chegando, né, que estou aqui na gestão, que não estou com informações assim básicas, é saber justamente isso. Se já houve uma adesão anterior, né, da gestão anterior, ou se não, se a gente ainda precisa fazer essa adesão em relação a essa concessão, né, e reforçar aqui um pedido que foi feito por minha colega para que vocês possam mandar para a gente esse plano, né, pelo e-mail. Só a nível, assim, nós tivemos, não no ano passado, todo o processo de abertura, né, da consulta pública, né? Nós tivemos, nessa microrregião, 3 audiências públicas. Não sei se Gustavo pode colocar lá no site, né, da microrregião, né, todo o material para essa reunião, né, ele está disponibilizado lá no site, né, que é o mesmo link, com a data, né, de envio aos prefeitos aqui dessa microrregião. Então, isso eu acho que é um primeiro esclarecimento. Eu vou passar a palavra aqui a Marcelo Bruto, não é, que tem complementos. Por favor, Marcelo. Obrigado, Arthur. Fazer aqui os 2 esclarecimentos que foram solicitados, né? Primeiro, do prefeito de Altinho, relacionado à outorga. Prefeito, acho que o primeiro ponto foi destacado aqui pelos prefeitos que o sucederam, mas a motivação principal aí da proposta prevista aqui no contrato de gerenciamento, que é onde está essa proposta de divisão
de outorgas que a gente fez na apresentação, foi essa necessidade muito grande que a gente tem, né, de suprir mais de 30 bilhões de investimento em saneamento para a gente enfrentar essa chaga e alcançar as metas de universalização para todos os municípios do nosso estado. Então, daí a importância de tentar canalizar o máximo de recursos e investimentos para o saneamento, para a nossa realidade aqui de Pernambuco, para investimentos em segurança hídrica, em saneamento rural, que vão se somar aos investimentos da futura concessão e garantir que a gente cumpra as metas. Com base nisso é que foi proposto esse formato de partilha que está lá no contrato de gerenciamento, e aí é importante o prefeito explicar que tem duas regras diferentes. Primeiro, existe uma outorga mínima. O que é a outorga mínima? É o mínimo que qualquer licitante que vai disputar essa licitação tem que oferecer para a microrregião. Essa outorga mínima é de 2,7 bilhões, de acordo com a modelagem econômico-financeira que foi apresentada, e dessa outorga mínima, como é que está proposta aqui a partilha? 60% vão para uma conta de universalização que é comum de toda a microrregião. Ela vai ser gerenciada pelo Estado, mas acompanhada, monitorada, fiscalizada pela microrregião e só pode ter os seus recursos aplicados em obras de segurança hídrica, em investimentos em saneamento rural, podendo ser acompanhado aqui pela microrregião, para que a gente possa alcançar esse objetivo da universalização. Os outros 40% dessa outorga mínima são repartidos para as prefeituras, são repassadas para as prefeituras, e aí, de acordo com o critério de divisão, que é 50% igual para todas as prefeituras e 50% de acordo com o peso aqui na microrregião, o que reflete o seu peso populacional. Então, essa é a divisão. E esses recursos que vão para as prefeituras, esses 40% da outorga mínima, como é que eles são aplicados? Eles têm que ser aplicados em investimento, de acordo com o que está previsto lá no contrato de gerenciamento, preferencialmente para o saneamento. Aqui há um esforço, uma recomendação forte aqui do Estado, que seja destinado ao saneamento, por tudo que a gente motivou e que a gente está explicando, que é essa nossa demanda muito grande de enfrentar esse desafio do saneamento. Então, isso é a outorga mínima. E existe a possibilidade de, em função de uma licitação competitiva, que todos nós trabalhamos muito para isso, vamos torcer muito para que a gente alcance uma boa licitação, que haja um ágio, ou seja, uma oferta que supere esse mínimo previsto na licitação. E aí, em relação a esse ágio, o que é que está estabelecido lá no contrato de gerenciamento? Separar 50% para a Compesa, além desses 50%, todo o restante de indenização, né, da Compesa, o Estado vai estar suportando, mas para que a gente mantenha uma Compesa forte, capaz de lidar com seus passivos, cumprir com suas obrigações, que é um desejo de todos nós, muito apresentado aí ao longo também da consulta pública. E em relação aos 50% restantes, a mesma uma divisão metade-metade, né? 25% para os municípios, sob o mesmo critério que a gente explicou, com as mesmas aplicações que a gente explicou aqui, e 25% para essa conta conjunta de universalização para os investimentos em segurança hídrica e saneamento rural. Então, espero aí ter atendido e explicado ao senhor de forma mais clara. E em relação aos SAAs, a prefeita Betânia de Pesqueira, desculpa, a secretária representante de Pesqueira, o que é que a nossa lei complementar estabelece, secretária? Todos os 172 municípios, no caso aqui da microrregião RMR Pajeú, 148 municípios que já são atendidos de forma regionalizada pela Compesa, a deliberação não é individual do município, é aqui na microrregião. Então, a forma de prestação regionalizada através da concessão é a deliberação conjunta aqui do município junto com o Estado que vai definir. E a lei complementar lá 455 reservou para aqueles 12 municípios que têm sistemas próprios, que não são operados pela Compesa, o direito de, nesse caso desses 12, fazer uma manifestação individual, e aí não é nessa deliberação, aproveitar para de alguns manifestantes aqui dos SAIs apresentando uma manifestação aqui no chat, mas nessa reunião não é para deliberação de vocês individual, tá? O microfone é aberto que está atrapalhando a nossa escuta. Pronto. Os 12 municípios dos SAIs não precisam e não estão deliberando aqui sobre sua adesão individual ou não. Eles devem mandar um ofício sobre sua manifestação com a apresentação da lei autorizativa, se houver lei autorizativa, se caso queiram aderir. E eles votam aqui como membro da microrregião em relação ao prosseguimento do projeto como um todo, do plano regional como um todo, mas não estão aqui deliberando sobre a adesão individual. A adesão individual deve ser feita por ofício e de acordo com a lei autorizativa, e só para esses 12 municípios que hoje não têm a prestação regionalizada, que são operados por sistemas próprios, conforme previsto lá na lei complementar 455 de 2021. Então, espero ter esclarecido aí, secretária. Fico à disposição. Sim, muito obrigada.
Surpreendi. Então, eu não sei se temos mais alguma inscrição. Acho que a senhora Betânia está com a mão levantada, mas acho que foi ela que acabou, né, que é a secretária Pesqueira, que acabou agora tirando suas dúvidas. Eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida, temos mais alguma inscrição, consigo aqui identificar. Então, eu acho que a gente pode passar aqui, então, se não houver, não é, para a etapa de deliberação final. Eu vou apenas aqui, não registrar o quórum, né? A gente está com um quórum de 65, quanto? 6604, né? Então, vou registrar aqui, não é, as representações do município de Águas Belas, não é, com o prefeito, né, presente de Águas Belas. Como eu já tinha dito no início da reunião, não vou repetir aqui o nome, eu vou apenas aqui indicar o nome do município que está com o seu prefeito ou prefeita representando aqui na presente reunião, né? Então, nós estamos aqui com o prefeito de Águas Belas, né, o prefeito de Aliança, de Altinho, o prefeito de Belo Jardim, né, a prefeita de Bezerros, o prefeito de Cachoeirinha, o prefeito de Calçado, não é, de Carnalbeira da Penha, o prefeito de Caruaru, a prefeita de Cortês, né, o prefeito de Custódia, o prefeito de Flores, a prefeita de Floresta, né, o prefeito do município de Gravatá, Ibimirim, também está com o seu prefeito aqui, né, a prefeita de Ibirajuba, né, o prefeito de Guaraci, o prefeito de Itaíba, a prefeita do município de Jaqueira, a prefeita do município de Jataúba, o prefeito de Jucati, o prefeito de Lagoas dos Gatos, o prefeito de Bacaparana, o prefeito também de Moreno, Orobó e Paranatama, não é, esses municípios. Também o prefeito de Passira, de Poção, de Pombos, Riacho das Almas, Salgadinho, Saluá, o prefeito de Sanharó, de São João, de São José do Egito, de São Vicente Ferre, a prefeita de Sertânia, né, o prefeito de Surubim, o prefeito de Taquaritinga do Norte, de Toritama e de Tupanatinga. Então, esses são os prefeitos. E o prefeito de Vicência também está presente. Da mesma maneira, nós estamos aqui com as procurações, né, registrando na sala as pessoas que enviaram as procurações. Arthur, o prefeito de Itaíba também está presente. O prefeito lá, Pedro Pinota, De lá de Itaíba, Jaqueira. Glória a do prefeita Goitá. Ritete, de Jaqueira também. Barreiros. De Barreiros, lá o prefeito Carlos Arthur. É o representante do governo do Estado, né, que vota pelo governo do Estado. Prefeito Quebra Santo, Lagoa do Ouro. Quebra Santo, Lagoa do Ouro também presente. Ele falou no ok? começo, agora mas não. Então, Sulinho de São João está presente. a prefeita de Olinda também presente. Eli de Calçado presente. Glória do Goitá também. Então, os prefeitos aqui, prefeitas já estão aqui registrando, né, sua sua presença. Eu vou aqui fazer a leitura daqueles que estão com procuração, né, os municípios que com pessoas aqui presentes nessa sala, com direito a voto, com a devida procuração, né? Então, Amaragi, Arco Verde, Barra de Guabiraba, Belém de São Prefeito de Francisco. Buíque também está presente. Prefeito de Buíque está presente, mas com procuração agora. Prefeito de Moreno está presente. Calumbi, Camaragibe, Carpina, Catende, Chã de Alegria, Condado, Gamileira, Igaraçu, Inajá, Itambé, Jaboatão dos Guararapes, Jataúba, Limoeiro, Machados, Mirandiba, Paulista, Pesqueira, Santa Cruz do Capibaribe, São José da Coroa Grande, Tacaratu, Terezinha, Triunfo e Vertente do Lério. Então, em todos esses casos aí... Prefeito de Moreno está aqui também. Senhor Aqui presidente, também o questão de prefeito lá ordem. de Moreno, estou vendo ali Olha, presente. confere aí também Manari. Manari mandou procuração Presidente, também. questão de ordem. Manari também mandou procuração, estou vendo. Prefeito de Moreno aqui. Isso, Manari mandou e vocês deram recebido no e-mail. Ok, testa aí. Senhor presidente, questão de ordem. Prefeito de Moreno está registrado, prefeito. Bom Alguém Jardim também solicitou aí uma mandando. questão de ordem, quem foi, por favor? Serra Bom Talhada, Jardim. Procurador-Geral do município de Serra Opa, Talhada, Serra está com questão de Talhada. ordem.
Serra Talhada, por Isso. favor, pode ficar à vontade. Eu acho que é o Já Cecílio temos Tiburtino, não é isso, Cecílio? isso. Já Cecílio, temos você procuração. solicitou a questão de ordem, fica à vontade, Cecílio, para a sua fala. Isso. Já temos procuração registrada desde a primeira sessão presente e não foi citado meu nome nessa conferência que foi feita aí agora. Salauá também está Registrado, presente. Prefeito Cecílio, a Júnior. presença aí da representação de Serra Talhada, ok? Bom ok, Jardim obrigado. também foi enviado à procuração. A assessoria aqui, Cecílio, indica que nós não recebemos por e-mail a procuração de Serra Talhada. A procuração de Serra Talhada está registrada desde a primeira reunião, continua sendo o mesmo procurador que sou eu. Foi encaminhada desde a primeira reunião virtual que foi apresentada. Eu continuo acompanhando porque todas as reuniões. Procuração não tinha validade, então a procuração continua válida. se você puder mandar agora, por favor, Cecílio, O por mesmo e-mail da arquivo? Ficar microregião. encaminhando toda a reunião, o mesmo arquivo, a mesma coisa? É porque as procurações, né, elas têm sido utilizadas pelos municípios, tem sido uma prática comum para as reuniões específicas, né? Nominalmente para a região específica, uma vez que eventualmente o prefeito pode vir, não é, e exercer o seu direito diretamente, né, como titular, né, do município. Então, todo município que tem encaminhado procuração, ele tem encaminhado, inclusive, de maneira muito objetiva e específica, indicando que a procuração é para aquela pessoa, para aquela ação e exatamente para essa reunião aqui, agora. Mas no meu caso, Eu não Serra sei se Talhada o não doutor foi desse Leonardo, jeito. Sul também está presente. a Procuradoria da Região, gostaria de tecer alguns comentários. Doutor Leonardo. Bom Jardim foi enviado à procuração. Isso, o entendimento nosso aqui é de que a procuração tem que ser específica para o ato, né, para a audiência, né? Então, embora gere uma burocracia adicional aí, Consigne é ata, por necessário favor, sim, então, doutor, esse e para registro, porque cada Serra ato Talhada entende seja que não. A enviada procuração ela uma não tinha procuração validade. específica. A procuração que foi apresentada não tinha validade. Consigne ata, então, esse registro, porque não era específica, é para representar, e eu sou procurador, inclusive, de carreira, então eu tenho, sim, a representação do município para exercer a função. Então, registre em ata, por favor, essa informação. Não tem nenhum problema com relação a isso. Acho que pode registrar em ata, ok? Então, acho que a gente pode aqui, caso não haja, né, nenhum tipo de discussão ou de ponto, é, eu acho que a gente pode colocar aqui em regime de votação. Oi, boa tarde. Santa Cruz da Baixa Verde também está presente. Então, tanto Santa Cruz da Baixa Verde, né, quanto Arco Verde também presente com Santa Capoeira Cruz da da Baixa Penha. Verde, Santa Cruz da Baixa Verde está presente, eu estou com a procuração aqui, irmão. A procuração ela precisa sempre ser encaminhada por e-mail, ok? Eu confirmo o recebimento de Santa Cruz, Gustavo. Arthur, Salauá também está presente. Prefeito Júnior. São Benedito do Sul também está presente. Salauá. Prefeito Zé Baiano. Já estava registrado, né, o prefeito Júnior Salauá. Ok, Zé prefeito? Elias, prefeito Calçado. O Calçado também já estava registrado, né? Todos aqueles que já estavam registrados no chat, a gente já tinha aqui considerado no quórum. Acho que a gente pode colocar para deliberar, então. Ok? Eu não enviei a procuração de Santa Cruz da Baixa Verde. Santa Cruz da Baixa Verde recebeu, Gustavo? Não recebeu. No caso Santa Cruz da Baixa Verde, só poderá ser contabilizado o voto caso seja enviado, né? Mas eu acho São que, Benedito assim, também, Zé pelo Baiano está ambientar presente. aqui da reunião, eu acho que a gente já pode colocar para deliberar, não? Eu participei em todo momento. Por favor, envie a procuração, ok? Se puder enviar a procuração para o e-mail da microrregião, vamos colocar aqui, né, novamente aqui o e-mail da São microrregião. Benedito do Sul também está presente, prefeito Zé Baiano. No caso dos prefeitos que estão presentes, não precisa da procuração, ok? Só registrar o nome do chat. Então, os prefeitos que estão presentes, por favor, registrem aqui os nomes no chat. Pessoal, coloca o link novamente da reunião do Zoom aqui no chat, porque minha conexão caiu.
Então, atualmente nós estamos com quórum de 6952, ok? Conseguindo votar em fora, né? Deixa eu ver digitar. A gente solicita, né, que os municípios que estão presentes, né, enviem sua devida procuração até hoje, ok? Especificamente aqui também, acho que Serra Talhada, né, e os demais municípios e Santa Cruz da Baixa Verde, ok? Que envie. Tá ok, eu envio. Perfeito. Eu acho que registra o voto e aí a gente confere com o envio, né, a posteriori, né, até hoje, na verdade, da procuração, não é? Doutor Leonardo, que está aqui, nosso procurador da microrregião, quer ter algum comentário? Eu acho que era melhor. Isso, gente. Só um esclarecimento. Quando a gente falou sobre a necessidade da procuração específica, não foi para criar um embaraço para o exercício do voto aqui, não, tá? Então, os representantes votem, né? E posteriormente, né? Mas por uma questão de organização, a gente pede que seja hoje ainda. Enviem as procurações, o voto vai ficar com essa condiçãozinha, mas assim que a procuração chegar, se computa o voto e sem problema. A gente segue. Tá ok. Obrigado. Eu acho que, feito esse esclarecimento, a gente pode colocar aqui em regime de votação. Se não houver nenhuma outra questão de ordem, eu acho que a gente pode colocar aqui nesse regime de votação. Então, vamos iniciar aqui a votação, ok? Votos contra ou abstenções, por favor, registrar no chat. E votos favoráveis, permaneçam como está, ok? Então, nós temos aqui uma abstenção de Serra Talhada. Deixa eu ver aqui qual que é o novo registro. Então, Serra Talhada abstém-se da votação. Estamos em regime de votação, ok? Votos contra ou abstenção, por favor, registrar no chat. E votos favoráveis, permaneçam como está, ok? Então, estamos aqui em regime de votação, pessoal. Então, acho que a Maragi também se abstém, né? E justificou aqui por ser uma questão individualizada de SAAI, ok? Então, nós temos aqui a abstenção de Serra Talhada e a abstenção de Amaragi. Estamos aqui em regime de votação, perfeito? Então, votos favoráveis, permaneça como está. Não é? Gameleira se absteve. E abstenções de voto contra do chat. Estamos aqui em regime de votação. Acho que vamos encerrar, não é? Acho que mais um minuto. Não é? Eu acho que a gente vamos aguardar aqui os registros, né? É, é, vamos, acho que estão votando sim, pode permanecer como está, né? Embora tá aí feito o registro, né? Eu acho que deixa aí à vontade, né, de cada representante de expressar, né, de maneira assim clara seu voto. Arthur, só precisa lembrar o pessoal aí, quem for votar sim, é só Vamos se só manter aguardar como aqui tá. que Não precisa registrar no chat, não. Só no chat quem for contra ou abstenção. Ricardo, você tem alguma questão de ordem? Estamos aqui em regime de votação. Tranquilo, é porque eu estou vendo aí, só contribuindo com um amigo, porque o pessoal está botando sim, sim, sim no chat. Não precisa, né? Quem for votar sim, permaneça como se encontra. No chat, só quem for se abster ou contra, né? Aí não. Pelo que eu estou aqui observando, então nós temos aqui uma aprovação pela maioria, não é? Está muito clara. 3 abstenções, não é isso? Abstenções de Serra Talhada, de. Cadê aqui? Quais foram as 3 abstenções? Amaragi e Gamileira. Então, Serra Talhada, Amaragi e Gamileira se abstiveram, não é? E tivemos aqui uma aprovação com qual quórum, Gustavo? Com 69,36% de votos favoráveis. 69,36% de votos favoráveis. Então, aqui, eu agradeço, não é, todo o empenho aqui, né, e toda a participação, né, todo o debate, não aqui todas as contribuições, não aqui dos prefeitos, né, das prefeitas, durante todas essas audiências, esse período de consulta pública. Agradeço também os membros do Comitê Técnico do Conselho Participativo, tanto dos outros órgãos, né, como a ARP, a própria Procuradoria do Estado, o TCE,
não é, que vem contribuindo aí com esse processo, né? Toda a sociedade civil, de maneira geral, né, com suas 1.012 contribuições. E vou passar aqui a palavra para o senhor Rodrigo Ribeiro, para que ele possa tecer aqui suas considerações finais, em nome aqui da CEP, né, e também da equipe do governo do Estado, diria assim. Depois de Rodrigo Ribeiro, Celso Agra, como e Almi, né? Bom, gente, eu quero agradecer aos senhores. Tem sido uma jornada muito longa, a gente está chegando no final dessa grande jornada com um projeto que eu queria assim deixá-los muito, muito tranquilos, que construímos juntos e que é um projeto que, de fato, vai virar uma página no saneamento do Estado de Pernambuco, né? Esse projeto, como eu disse no início da minha fala, e eu endosso agora ao final, ele teve toda a transparência e com o nível e o volume de contribuições que recebemos, 1.012 contribuições ao longo de toda essa jornada, e assim, reuniões as mais diversas que ajudaram bastante a chegar onde chegamos, né? A governadora Raquel Lira demonstra com esse projeto que o tratamento que foi dado, que a questão da água é um projeto de Estado, e o enfrentamento que foi dado com relação à questão da água no Estado de Pernambuco, ele supera toda e qualquer necessidade, toda e qualquer prioridade que a gente tenha no governo. Então, quando o governo do Estado de Pernambuco decidiu abdicar de qualquer recurso oriundo da outorga, oriundo desta concessão que vinha a acontecer, abdicar destes recursos para reinvesti-los no saneamento, é uma decisão muito clara de que a gente quer, de fato, resolver esse problema e erradicá-lo em definitivo da nossa realidade. Hoje, o principal problema na escala de prioridades que nós temos, os senhores sabem que se trata da água. Quero agradecer bastante, quero agradecer a nossa equipe, a Marcelo Bruto, a Marcelo Santos, toda a equipe da CEP que esteve envolvida, agradecer aqui a Arthur, representando a microrregião, agradecer a Secretaria de Recursos Hídricos, aqui com o Celso e com o professor Almir Cirilo, que encamparam esse processo junto conosco, e dizer que a gente se sente muito orgulhoso de fazer parte disso e esperamos que esse projeto ele traga todos os frutos que nós tentamos, esperamos que ele venha a trazer. Então, assim, existe uma expectativa muito grande nossa, existe uma expectativa muito grande do mercado com relação a esse projeto, e eu sei que dos senhores também, que estão aí na ponta, aguardando que a água chegue todo dia na casa de todo e qualquer cidadão e com regularidade. É para isso que nós estamos trabalhando, para universalizar esse serviço e virar essa página. Em pleno século XXI, a gente ainda está discutindo problema de água, onde a gente tem internet em todas as casas, onde a gente tem os celulares em todos os cidadãos, e a gente não tem água, que é um serviço básico e tão essencial. Então, agradecer mais uma vez e nos colocarmos à disposição para qualquer dúvida, esclarecimento posterior. Sobre o material, aqui no chat foi disponibilizado o link da Secretaria de Recursos Hídricos, onde todo esse material está disponível. A gente pode também disponibilizar essas apresentações que foram feitas aqui para os senhores posteriormente consultar, e se tiverem dúvida, a Secretaria de Projeto Estratégico está à disposição. Obrigado, gente. Perfeito, agradeço aí, Rodrigo. Passa a palavra também aqui ao professor Almir Cirilo, né? Para as suas contribuições. Suas considerações finais também. Minha gente, boa tarde. Eu passei o dia inteiro hoje, na verdade, já há bastante tempo, né, que nós estamos empenhados nesse processo e nessa reta final, nesse final de semana, o dia inteiro hoje. E hoje eu estou um pouquinho distante dos senhores. Eu queria primeiro tirar o chapéu, meu chapéu, para todos os prefeitos e todos toda a nossa equipe, todos os seus representantes, que entenderam a importância do ato, né, pelo qual nós lutamos já há 2 anos e meio, por determinação da governadora, né, de fazer uma mudança radical, virar uma página
da história do abastecimento de água e do esgotamento sanitário de Pernambuco. Vai o depoimento de uma pessoa que está desde 1995 nessa batalha. Nós vimos muitos avanços acontecendo em diversas gestões, vimos a água do São Francisco através de adutoras seguindo para muitas regiões do nosso sertão. Vimos o São Francisco começar a ceder suas águas para o nosso agreste, que é um sonho que perdura desde 1995. Vimos as águas da barragem de Pirapama chegar a Recife e, com isso, reduzir muito o rodízio em determinados momentos críticos. Vimos uma época, em 1998, onde nós tínhamos água numa metrópole de 4 milhões de habitantes, água um dia a cada 9. Essa realidade mudou, mas quando a gente olha os nossos morros, quando a gente olha os nossos alagados, quando a gente olha o Alto Sertão, que tem uma dificuldade hoje já imensa de receber água por conta de furtos, de adutoras sendo depredadas, e quando a gente olha no estado inteiro as nossas redes de distribuição antigas, inócuas, sem capacidade de transferir água e muitas vezes inexistentes. Eu sempre cito o exemplo de Casinhas, a prefeita de Casinhas, quando nas conversas que nós tivemos nos deixou muito emocionados e muito conscientes da nossa missão. Uma cidade onde, mesmo que Jucazinho, o principal manancial, que hoje está seco, tivesse água, a água não chegaria às casas, porque a cidade só tem 20 e poucos % de rede de distribuição. Então, essa decisão de mudar essa história, tomada pela energia e pela força da nossa governadora, hoje está tendo um passo importante, e nós agradecemos muito a confiança que tem sido depositada pelos prefeitos e dizer que ainda há muito a fazer. Nós estamos aí no princípio de uma nova jornada. Vamos ter esse fundo, né, de universalização, que esperamos que receba o máximo de recurso para cumprirmos a nossa missão. Vamos trabalhar com o compromisso dos prefeitos para que eles considerem as questões não contempladas no processo do saneamento, como drenagem, como reforço ao abastecimento rural, que o que a gente tem hoje ainda não é suficiente, para que a gente dê um salto grandioso, efetivamente, na resolução desse nosso problema até o ano 2033. Então, são essas palavras que eu deixo aqui, principalmente de agradecimento à equipe, muito dedicada, puxada aí pelo Arthur na Câmara Consultiva, puxada pelas equipes da CEP, da Secretaria, da Compesa, que se dedicaram a fazer esse plano com muito esmero e acredito, estamos juntos para construir a nova jornada. Muito obrigado. Então, que obrigado aqui ao professor Almir, né, nosso secretário de Recursos e Saneamento. A prefeita Mirella de Olinda também, ela gostaria de se manifestar. Prefeita, pode ficar à vontade. Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos e a todas. Na verdade, eu tentei falar antes, só que eu não consegui levantar a mão, mandei uma mensagem para Rodrigo, passando apenas para parabenizar vocês pela transparência em que vocês conduziram todo esse processo desde o início. Claro que num processo tão grandioso assim, dúvidas são normais e a gente está aqui para tirar elas juntos com vocês, mas no mais para dizer que eu estou bem feliz de a gente ter conseguido avançar tanto um projeto que já está muito maduro, que a gente já conseguiu hoje aqui demonstrar isso. Então, parabenizar a governadora, a você, Rodrigo, o professor Almir, toda a equipe pela condução. Aqui, obrigado, prefeita. Não sei se nós temos mais alguma inscrição, senão eu vou passar para Celso Agra. Celso, pode passar aí para as considerações finais. As considerações finais é só fazer dar os parabéns a todos os prefeitos pelo senso de responsabilidade com a causa da questão hídrica de cada município, com os cidadãos de cada município. Eu acho que foi dado hoje um passo muito importante nessa questão da solução do problema de saneamento do estado de Pernambuco. Então, estamos todos de parabéns, os prefeitos, a nossa equipe da secretaria, da CERT, do estado de Pernambuco, da governadora Raquel Lira. Eu acho que é um momento histórico, como eu falei, é um marco histórico do saneamento dentro do estado de Pernambuco. Parabéns a todos. Eu passo a palavra para o Arthur para fazer as considerações finais dele.
Então, acho que a gente agradecer aqui, né, a contribuição de todas, né, o nosso presidente aqui, Celso, já deu por encerrada aqui a reunião e a gente vai avançando aqui, né, no fortalecimento institucional dessa entidade tão recente que é a microrregião, né, agora com os desdobramentos pós essa decisão, né, em busca dessa tão sonhada universalização do saneamento básico. Então, muito obrigado a todos, a gente aqui permanece à disposição. Um forte abraço. Forte abraço a todos. Muito bom. Abraço, parabéns. Forte abraço. Tchau, tchau. Boa tarde. Abraço.